Olá, você que me assiste novamente, Alexander Kellner, da equipe dos Super Professores, professor de Processo Civil. E a gente trata, então, dando continuidade ao nosso estudo, de um tema extremamente relevante, que sofreu alteração, inclusive, né? A gente trata das noções introdutórias a respeito de direito de ação e das condições da ação, que sofreu alteração com o novo Código de Processo Civil. Natural, né, a contínua evolução pós-Constituição de 1988, o devido processo legal, e a gente chega então ao Código de Processo Civil de 2015 com um novo rol previsto a respeito das chamadas condições da ação. Muito bem. Vamos então, nesse momento inicial, definir o que seria o direito de ação. Então, historicamente, um breve prefácio histórico, né? Nós temos, a partir até meados do século XIX, você não tinha condições de efetivar uma diferenciação a respeito do que seria direito de ação, ou seja, o direito processual de ação, e a noção de direito material, ou seja, do próprio direito em si. O estudo do processo civil ele se encontrava extremamente vinculado ao estudo do direito material, do direito civil, da doutrina civilística em questão. E isso a gente percebe uma alteração a partir da segunda metade do século XIX. Daí, especificamente, eu me refiro à obra de Oscar von Bülow, de 1868, Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais. Essa obra de Oscar von Bülow ela é considerada o grande marco de separação do estudo no que tange ao direito material em si e ao direito processual, ao direito de ação. Então pode aparecer na sua prova uma menção a diversos autores e se tratar da disciplina de direito processual civil, você atente para Oscar von Bülow, de 1868, que trata esse principal marco, para alguns doutrinadores considerado o nascimento do estudo do processo civil, Então, nesse sentido, a gente passa a conceituar o que seria direito de ação, E daí nós temos conceitos como a angularização da relação processual e o princípio da autotutela. Então, a gente precisa definir, primeiro, o que seria... para definir direito de ação, nós precisamos definir o que seria jurisdição, o que seria autotutela e o que seria essa chamada angularização da relação processual. Num primeiro momento, quando você pensa em autotutela, quando você pensa em lide, quando você pensa em processo, você pensa num conflito, certo? Então, imagine o conflito entre A e B. Nesse sentido, quando você tem um conflito entre dois particulares, duas pessoas que sejam, você não pode permitir que elas resolvam de forma arbitrária e de forma autônoma aquele conflito, senão você dá margem a arbitrariedades, Então, você permitir que um particular resolva um conflito com outro particular sem intervenção estatal, você chega à definição do que seria autotutela. Autotutela é justamente isso. Quando você pensa na administração pública, quando ela pode, com base no princípio da autotutela, anular atos eivados de ilegalidade, ela própria, sem provocação do judiciário, na verdade o que você tem é justamente uma das vertentes da autotutela. E com base não ao Estado e sim ao particular, a autotutela seria justamente ele ter a prerrogativa de resolver conflitos. Agora, o que ocorre não é a autotutela. Em regra, a autotutela é vedada pelo ordenamento jurídico. Inclusive, o Código Penal fala a respeito do exercício arbitrário das próprias razões, configurando fato típico penal, crime. Então, nesse sentido, a autotutela é vedada. Surge a jurisdição. O que seria a jurisdição? A jurisdição seria a própria prerrogativa estatal de resolver o conflito entre os particulares, de evitar a autotutela. A jurisdição funciona até certo ponto como antagonista ao conceito de autotutela. Então, nesse sentido, nós temos o conceito de jurisdição, ou seja, a prerrogativa de prestar a solução de conflitos aos particulares através da prestação jurisdicional. Muito bem. Nesse interim, existe uma característica inerente à jurisdição, que se trata, a jurisdição é inerte, a inércia da jurisdição. E a gente entra com a ação.
O que seria a ação? A ação é um instrumento para se tirar a jurisdição da inércia. Então, através da ação, você tira a jurisdição da inércia. E o que seria a angularização da relação jurídica em relação ao exercício do direito de ação, né? Nesse sentido, vamos imaginar o exemplo onde nós tenhamos A com algum conflito com B. O que seria a angularização através do direito de ação da relação jurídica? Se nós temos uma relação jurídica plana, né, na horizontal, quando você, através do direito de ação, provoca o Estado juiz, você tem a chamada angularização da relação jurídica, porque não é mais uma relação jurídica horizontal entre A e B, e sim uma relação jurídica que envolve o Estado juiz A e B, através dessa noção de angularização da relação processual. Muito bem, voltando então ao nosso slide originário, a gente percebe mais um conceito. O seguinte conceito: o direito de ação, ele é facultativo. Como assim facultativo? Ele não é um direito obrigatório a ser exercido pelo particular. Ou seja, vamos supor que eu sofro uma violação a um direito. Eu sou obrigado a ingressar e exercer o meu direito de ação e ingressar e materializar isso através de um processo? E a resposta é negativa. Eu posso aceitar aquela violação e não provocar o judiciário a solucionar eventual conflito. Então, nesse caso específico, a gente entende um dos aspectos e chega ao conceito do que seria efetivamente direito de ação, né? Ou seja, o caráter subjetivo do direito de ação. Se o direito de ação é facultativo, ele possui o caráter subjetivo. Então, a gente tem um conceito majoritário do que seria o direito de ação. Eu peço a gentileza de você me acompanhar na leitura. A ação é um direito subjetivo público exercido contra o Estado. Ou seja, o caráter subjetivo é relacionado à própria facultatividade do direito de ação. E o fato dela ser exercida contra o Estado é que promove a chamada angularização da relação jurídica, pois envolve uma relação, a provocação da máquina judiciária e uma relação das partes com o Estado juiz. Então, esse é o conceito majoritário do direito de ação. A ação é um direito subjetivo público exercido contra o Estado, né? E lembrando, esse caráter é essa subjetividade do direito. Então, nós temos destacado os principais elementos a respeito do processo. A gente conceituou jurisdição, a gente conceituou ação. O que seria exceção? A exceção nada mais é do que a prerrogativa que possui o réu de desmentir o que foi dito na petição inicial, a resposta do réu. Ou seja, a exceção é justamente o direito de exceção é o antagonista ao direito da ação. Ou seja, naquele conflito específico, a parte citada, o réu, exercerá o direito de exceção. E nós temos a materialização disso através do processo. Então nós temos os 4 principais institutos fundamentais a respeito do direito processual, né, do processo. Nesse sentido, a gente passa então para o estudo dos 2 sentidos que a palavra ação pode possuir no ordenamento jurídico, no direito, né, no estudo da ciência jurídica. Quais são os sentidos? Um primeiro sentido amplo, um primeiro sentido genérico, um primeiro sentido incondicionado. Ou seja, com base nesse primeiro sentido genérico, o direito de ação é um direito subjetivo incondicionado. O que quer dizer que se trata de um direito subjetivo incondicionado? Independente de qualquer condição, preenchida ou não pelo particular, ao provocar o Estado juiz, no âmbito de um conflito de interesses a ser solucionado pelo Poder Judiciário, ele exerce o direito de ação, independente do preenchimento de qualquer tipo de condição ou requisito. Essa é a noção incondicionada do direito subjetivo de ação. Agora nós temos a noção stricto sensu a respeito do direito de ação. A noção stricto sensu se refere especificamente à observância, à necessidade de observância de certas condições para que se considere exercido o direito de ação. E isso envolve o estudo das teorias da ação.
né? Então, a noção de ação estrito sensu, ela é destrinchada por diferentes teorias. Como a gente percebe, né? A primeira teoria que vigorava especificamente a respeito da parte inicial da primeira metade do século XIX é a teoria concretista, né? Ou seja, a teoria que prevê que exerce direito de ação quem possui titularidade do direito discutido em questão. Ou seja, se eu ingresso com uma ação e a ação é julgada procedente, eu sou o detentor do direito e exerço o direito de ação. Agora, se a ação é julgada improcedente, eu não sou detentor do direito e, portanto, eu não exerci direito de ação. Essa é a noção da teoria concretista. O que deve ser ressaltado é que, nesse mesmo sentido, só teria ação em sentido estrito quando houvesse a procedência do pedido. Nós passamos então para a chamada abstração do direito de ação. As teorias abstrativistas puras, né? Ou seja, o direito de ação ele não estaria condicionado à titularidade do direito material. Então, se eu ingresso com uma ação e ela é julgada procedente, se eu ingresso com uma ação e ela é julgada improcedente, nesses casos específicos, eu teria exercido o direito de ação. Se eu ingresso com uma ação e o mérito sequer é analisado, porque a ação é julgada extinta sem resolução do mérito, eu exerci o meu direito de ação. Por isso que se trata da noção da abstração pura, purista do direito de ação, porque não existe nenhum tipo de condicionamento. Você exerce o direito de ação, ela não é concreta, porque não existe uma vinculação com o direito material, ou seja, a titularidade do direito, e ela também não é condicionada, né, em relação a determinadas condições que, como vamos perceber, é o grande diferencial para a chamada teoria abstrativista eclética. O que seria a teoria abstrativista eclética? Se trata da teoria adotada pelo Código Civil de 1973, Código de Processo Civil de 1973 e pelo Código de Processo Civil de 2015, a dispar das referidas diferenciações. Nós temos um doutrinador italiano extremamente conceituado que veio ao Brasil em razão da Segunda Guerra Mundial, Enrico Túlio Liebmann. E Enrico Túlio Liebmann, ele vinculava o exercício do direito de ação ao direito de obter uma resposta de mérito. Ou seja, não exerceria direito de ação quem porventura ingressasse com determinada demanda no Poder Judiciário e não obtesse o julgamento do mérito. Ou seja, se o processo fosse julgado extinto sem resolução do mérito, não teria essa pessoa exercido o direito de ação. Essa era a visão de Henrique Túlio Liebmann, né? Então, ele previa a figura das chamadas condições da ação, né? Então, não caberia uma resposta que julgasse improcedente sem analisar o mérito dentro do conceito de direito de ação, né? Essa seria a noção, então. Muito bem, existe uma diferenciação. Sobre a égide de Código de 1973, e daí a doutrina menciona a segunda edição do livro de Enrico Túlio Liebmann, ele previa a existência de 3 condições da ação. Ele previa a existência de interesse, ele previa a existência de legitimidade e ele previa a existência de possibilidade jurídica do pedido. Essa foi na segunda edição do livro de Enrico Túlio Liebmann que influenciou a chamada Escola Paulista de Processo Civil. Ocorre que na terceira edição do livro, ele exclui a possibilidade jurídica do pedido como uma condição da ação autônoma. E é natural que a terceira edição do livro dele saiu ainda sob a égide do Código de 1973. Só que a doutrina e os elaboradores e a comissão elaboradora do Código de Processo Civil de 2015 abraçou essa terceira edição e excluiu da redação do artigo 17 a noção de possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro uma condição da ação de forma autônoma denominada possibilidade jurídica do pedido. Agora calma. A possibilidade jurídica do pedido, para Enrico Túlio Liebmann, ela se encontra inserta na noção de interesse.
Ou seja, na verdade, ela seria uma parte de um gênero chamado interesse. Por essa razão, ele considera a desnecessidade de se manter a possibilidade jurídica do pedido como uma categoria autônoma de condição da ação, né? Então, nesse sentido, com base no CPC de 2015, nós só temos duas condições da ação, né? Dois gêneros autônomos de condições da ação, no caso, interesse e legitimidade. Acompanhem na leitura do artigo 17 do novo CPC. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Percebam que não existe mais a menção à possibilidade jurídica do pedido. Ressalta ainda uma informação final. A verificação das condições da ação se trata de matéria de ordem pública. Então, em muitos casos, em muitos processos, a gente percebe isso. Em termos de segunda instância, você percebe que um desembargador verifica que uma parte é ilegítima e, portanto, extingue o processo sem resolução do mérito, né? Ou seja, após uma sentença. Por se tratar de questão de ordem pública da possibilidade de reconhecimento de ofício, ou seja, independente de provocação das partes pelo magistrado em questão, pode, sim, um magistrado de segunda instância verificar a presença das condições da ação ou não e extinguir o processo com ou sem resolução do mérito. Ou seja, presente as condições da ação, o autor terá direito a uma resolução de mérito, mesmo sendo procedente ou improcedente. Então, exerce direito de ação quem tem direito a uma resposta de mérito, mesmo que ela seja improcedente. Isso que deve ficar gravado por vocês, procedente ou improcedente, porque ela não é vinculada à titularidade do direito material. E existe a possibilidade de conhecimento em qualquer grau, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública, ela pode ser conhecida de ofício pelo magistrado em questão, exemplo dado a respeito da possibilidade de conhecimento de condições da ação em sede de segunda instância. Em sede de julgamento de uma apelação seria um bom exemplo, né? Legitimidade ad causam. O que seria, então, a gente trata agora especificamente de uma das condições da ação prevista no artigo 17, que seria a legitimidade ad causam. Qual é a regra da legitimidade ad causam? Ela traz um regramento inicial. Ela se encontra prevista no artigo 18 do novo Código de Processo Civil e ela se refere a respeito de uma regra geral, de que ninguém poderá em nome próprio defender direito alheio. Essa é uma regra geral. É uma regra genérica. Temos exceções? É natural que temos exceções. Agora, em regra, ninguém poderá defender direito alheio em nome próprio. Ou seja, em regra, quem teoricamente detém aquele direito é que pode discutir o mesmo em juízo, né? Essa seria a noção prevista na capitulação do artigo 18. Agora, o próprio artigo 18, ele traz uma exceção, que se trata nas hipóteses de autorização do ordenamento jurídico, né? Então vamos à leitura do artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Olha que interessante. O legislador se utiliza da expressão ordenamento jurídico. Ele não está falando mais de legalidade stricto sensu. Então você poderia visualizar hipóteses onde não existisse uma lei autorizando efetivamente essa defesa de direito alheio em nome próprio, mas com base no ordenamento você poderia considerar presente aí a possibilidade de exercer a defesa de direito alheio em nome próprio, com base no ordenamento jurídico. Então, o legislador ele não se vincula mais no princípio da legalidade stricto sensu, né? Então, nesse sentido, a questão fica interessante porque a gente percebe que, como o ordenamento pode autorizar, você tem a possibilidade de legitimação extraordinária, não necessariamente com base apenas no Código de Processo Civil. Você pode encontrar em dispositivos esparsos na legislação, ou na legislação infraconstitucional, ou na legislação constitucional. Então a gente percebe a ressalva a respeito do ordenamento jurídico prevista no artigo 18. E a gente chega nos institutos padrões, né? Legitimidade ordinária ou legitimidade extraordinária. Então a legitimidade ad causam, condição da ação prevista no artigo 17, com base no artigo 18 do CPC, em regra você tem a legitimidade ordinária, ela pode ser subdividida em ordinária ou extraordinária. A ordinária, em regra, só pode ser exercida pelo próprio titular ou por quem alegue ter aquele direito em questão, e a extraordinária permite que se defenda em juízo direito alheio.
né? Então a gente chega à seguinte condição, né? Se você tem a possibilidade de defesa de direito alheio, né, em juízo em nome próprio, você tem a chamada noção de legitimidade extraordinária, né? E a legitimidade extraordinária, ela é considerada por grande parte da doutrina como sinônimo da noção de substituição processual, a figura do substituto e do substituído. Só que olha que interessante, se você pensar em coisa julgada, se você pensar em eficácia da coisa julgada, aquela básica pergunta, pode alguém que não foi parte do processo sofrer a incidência dos efeitos da coisa julgada? Veja bem, a pessoa não foi parte do processo, né? Porque ela foi substituída, com base na legitimação extraordinária. Então, uma outra pessoa defendeu o direito dessa pessoa nos autos. Então, olha que interessante. Essa pessoa que não contribui para o contraditório, não tem a incidência do princípio da ampla defesa, ela pode sofrer os efeitos da coisa julgada? E a resposta é positiva. O ordenamento autoriza, o novo Código de Processo Civil autoriza. Agora existe uma ressalva extremamente interessante. E qual é essa ressalva? O que se encontra previsto especificamente no parágrafo único do artigo 18, que diz o parágrafo único, uma das modalidades de intervenção de terceiros, né, que não desapareceu com o novo CPC, né? Ou seja, assistência litisconsorcial. Existe o ordenamento jurídico preocupado com a eficácia da coisa julgada no âmbito de um terceiro que não tenha participado da relação jurídica processual, ele permite que esse terceiro, titular do direito em questão discutido em juízo, ingresse como assistente do substituto nos autos através da assistência litisconsorcial, modalidade de intervenção de terceiros mantida no novo Código de Processo Civil. Então, a gente percebe que nesses casos, através da assistência litisconsorcial, ele terá a possibilidade de influir no resultado daquele julgamento e, portanto, será legítimo que o mesmo sofra a incidência da coisa julgada, tendo em vista que o mesmo teve oportunizada a possibilidade de influir no convencimento, no julgamento do magistrado, na resolução daquele conflito jurídico, né? Então, ressalto com vocês a literalidade do artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. E o parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Havendo substituição processual, ou seja, hipótese de legitimidade extraordinária autorizada pelo ordenamento jurídico e não apenas pela lei, existe a possibilidade de integrar a relação jurídica processual através do Instituto da Intervenção de Terceiros. Muito bem. Então, a gente passa especificamente a uma subdivisão a respeito da legitimidade extraordinária, né? Ou seja, a legitimidade extraordinária ela se decompõe e subdivide em legitimidade extraordinária exclusiva e legitimidade extraordinária concorrente. Exclusiva? Então, calma aí. Existe algum exemplo no ordenamento jurídico onde o detentor, o titular do direito, não poderá participar da relação jurídica processual? E a resposta é positiva. Então, são os casos específicos onde você tem o substituído, né, no caso, pelo substituto, ele não pode participar da relação jurídica processual. Qual seria o melhor exemplo disso? Alienação de coisa litigiosa. Então, a gente passa aqui para o nosso quadro branco a respeito da alienação de coisa litigiosa. Então, vislumbre a seguinte hipótese. Nós temos A, né, e nós temos B. E vamos supor que ambos brigam por causa de uma casa que está na posse de B, né? Nesse sentido, a gente percebe a possibilidade de B vender para C a mencionada titularidade da propriedade em questão. Então, nesse caso específico, percebam que o ordenamento jurídico, no caso da alienação da coisa litigiosa, ele permite uma troca entre B e C, para que C componha e contribua com o contraditório daquela relação processual. Só que depende da concordância de A. Então, A tem que concordar. Caso A não concorde,
Quem continua e permanece na relação jurídica processual é B. Então, nesse caso específico, a gente tem um caso de legitimidade extraordinária exclusiva por B, né? C, tendo em vista que A não autoriza a participação, C não pode ingressar na relação jurídica processual, na alienação de coisa litigiosa, então B tem a legitimidade extraordinária exclusiva, porque agora ele não defende direito próprio. Ele alienou o direito ao qual está sendo discutido em juízo. Ele defende o direito de C, né? Então, essa seria a melhor forma de exemplificar. E o que seria a legitimidade extraordinária concorrente? Qual seria o melhor exemplo? O melhor exemplo da legitimidade extraordinária concorrente, pense em um bem indivisível, em regime de condomínio do Código Civil, né? Então, existe a prerrogativa do ordenamento jurídico de defesa por todos, de forma concorrente em respeito àquele bem. Então, você tem a hipótese de legitimidade extraordinária concorrente, porque você pode ter um condômino defendendo o mesmo direito de outro condômino, tendo em vista que o bem é indivisível, de forma concorrente. Então, nesse caso específico, não se trata de legitimidade extraordinária exclusiva, porque todos os condôminos poderiam, de forma concorrente, integrar a relação processual. Pessoal, eu encerro então o nosso encontro, né, a respeito dessa parte introdutória da teorização a respeito do direito de ação e da menção à primeira condição de ação, a legitimidade e sua subdivisão entre legitimidade extraordinária, legitimidade ordinária e a subdivisão de legitimidade extraordinária em exclusiva e concorrente. Eu aguardo vocês então para o próximo encontro, onde a gente discute a respeito dos demais aspectos que envolvem condições da ação e do chamado interesse, previsto no artigo 17 do novo CPC. Um grande abraço e até uma próxima.